Então vamos lá. Aí Jacó, pai de José, ficou muito triste, visto a túnica cheia de sangue. Os irmãos falaram que infelizmente não deu, no meio do caminho não tinha como trazer o irmão. E Jacó ficou muito triste, porque o filho dele tinha sido morto pelas feras do campo. Aí o que aconteceu? José ele já estava lá no Egito. Foi vendido como escravo. Olha, um filho, descendente de Abraão. Vai vendo a história. Aonde que Deus quis salvar a humanidade através do outro filho da descendência. Olha o que aconteceu com José. Ele foi vendido como escravo. Chegando lá no Egito, Potifar viu ele, né? Não tinha nada como uma aparência de escravo. Ele era formoso, era jovem e tinha muitas habilidades. Muitas habilidades, né? Então o que acontece? Ele pegou e comprou José. Potifar comprou José para trabalhar na casa dele. Só que como José ficava na casa de Jacó, obedecendo Jacó, ele sabia fazer muita coisa. Ele era mais novo, mas ele obedecia o pai. Então o que acontece? Quando ele chegou de escravo lá, novinho, ele começou a obedecer e fazer o que ele fazia. E ele foi grato até Potifar, por Potifar acolher ele na casa dele. E mesmo assim, ele era escravo, mas ele tinha as coisas. Afinal de contas, ele já não estava mais dentro daquela cova. Ele encontrou ali dentro daquele buraco, um lugar de desprezo. Ele falou, vou morrer aqui. Alguém tirou ele de lá e vendeu como escravo. E mesmo como escravo, olha a situação. Filho do maior homem da terra. Daqui a pouco ele vira escravo. Vai para dentro de um buraco. Vai vendido como escravo para Potifar. Potifar coloca ele para trabalhar. Ele mostra o melhor dele ali na casa de Potifar. Começa a ser o governante ali da casa. Porque ele já sabia, ele aprendeu na casa do pai dele a ser obediente. E aí ele começou a passar isso, o bom que ele tinha, como gratidão. Porque Potifar comprou ele. E ele não quis levar o lado ruim da história para as pessoas, nem para o patrão dele. Ele levou o melhor que ele tinha para Potifar. Então o que acontece? José começou a destacar-se. E tudo que José começava a fazer, prosperava. José, ele aprendeu a simplesmente desfrutar e viver. E aí o que acontece? Ele começou a se destacar. Ali um escravo que se destacava ali. E tudo dava certo. Só que aconteceu o seguinte. A esposa de Potifar começou a desejar José. Porque tudo que ele fazia dava certo. José era formoso. José era um fenômeno. Ele era filho da promessa e de quem tinha dado a promessa. E quem é filho da promessa tem destaque. Então, aquela mulher, a esposa de Potifar, desejou José. Intentou sobre José. Cometeu o pecado de adultério com ele. E muitas vezes ele tinha que correr e ficou difícil. E ele foi tentado pela sua natureza. Fique aqui que eu vou continuar a história. Fica um pouquinho longo, eu vou parar esse vídeo e vou continuar. Veja o próximo.